tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula de exercícios. Estão me ouvindo bem? E estão enxergando a tela compartilhada? Legal, então podemos começar. Nós falamos na última aula sobre as funções. Primeiro, nós começamos com funções. Terminamos as funções inversíveis, né? A função precisa ser bijetora para ser inversível. Cadê aqui? Certo? Bijetora, para ser inversa, só troca x por y, mamãozinho com açúcar, né? Falamos da função composta também, quando uma função é envolvida pela outra. Ela coloca uma função dentro do argumento da outra no lugar do x. Falamos da função afim. Então, que a função de primeiro grau é o tipo mais simples, que sempre tem um gráfico que é uma reta. Se a reta é inclinada para a direita, ela é crescente, para a esquerda é decrescente. Então, as partes da função afim, o a e o b. Então, o coeficiente angular sempre precisa ser diferente de zero. Aqui mais alguns tipos. Como achar as raízes da função afim? Na verdade, é a solução dela, que vocês já estão acostumados a calcular. Então, os pontos para calcular, ou para fazer o gráfico, né, os pares ordenados dela, que um ponto vai ser o B no Y e o X é zero, que é esse pontinho aqui, isso é importante lembrar. E um outro ponto que vocês sempre podem usar é a raiz da função para o X e o zero no Y, né? E com dois pontinhos, vocês conseguem calcular, quer dizer, desenhar o gráfico da função, né? Opa, peraí. Que apertei onde eu não devia. Beleza. Aí nós falamos um pouquinho de inequações, que é quando no lugar do igual eu tenho uma desigualdade, né? Um maior ou um menor. E a solução de uma inequação é um conjunto verdade, não é uma resposta única. Eu preciso fazer análise para encontrar qual é o conjunto de pontos que vai satisfazer a minha inequação. Ficou um exemplo, eu acho que talvez não ficou bem claro quando a gente resolveu, acho que, não sei se foi o Marcos, eu tenho um monitor daí aqui do ladinho, nesse lado aqui, aí eu vejo se alguém colocou alguma coisa no chat, por isso eu às vezes estou olhando para o lado, tá? Eu acho que foi o Marcos que fez a pergunta, que eu sugeri que vocês resolvessem as inequações como função e depois fizessem análise do sinal. Vamos fazer mais um exemplo aqui e vamos... hoje seria aula de exercícios, né? Mas eu acho que precisa a gente rever esse ponto aqui e pegar aquele último, aproveitar para pegar aquele último tópico que faltou. Tá? Então, vamos fazer esse ponto aqui para ver aquela questão de por que não resolver direto como uma inequação. Quer dizer, dá para resolver sim, só tem que tomar cuidado com alguma coisa, né? Olha só, olha esse bichinho estranho aqui. Aqui, opa. Mas não quer fazer o que eu quero, né? Então, vamos lá. Essa funçãozinha aqui que vocês estão vendo aí em roxo. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho três elementos, né? Tenho dois sinais. Como é que eu resolvo? O que eu jogo para cada lado para deixar no formato? Lembrando que a primeira coisa tem que deixar no formato ax mais b igual a zero, né? Igual a zero, não. Aqui vai ter a desigualdade. Eu vou dividir ela em dois grupos. Aí eu vou fazer assim. Por quê? Opa. Assim. Essa primeira parte aqui. E isso aqui. Por quê? Eu sei que o menos x mais 4... Vocês estão vendo o meu ponteirinho? Ah, isso, José Vitor, foi você. Vamos tentar fazer uma direta aqui também. Vocês estão vendo o ponteiro do mouse? Não? Sim? Ah, bom. Tá, então essa parte aqui que eu destaquei em verde, eu sei que o menos x mais 4 tem que ser menor que o x mais 2. E continuando, o x mais 2 também tem que ser menor que o 3x menos 2. Se cada duplinha em separado atender, eu tenho a regra inteira atendida. Então, vamos resolver isso aqui assim. Primeiro, então, a parte em verde. Menos x mais 4 menor que x mais 2. Vamos deixar no formato
com um zero lá do outro lado. Menos x, passa para cá, troca sinal. Acompanhem se eu faço os sinais certos, vocês já viram que eu sou atrapalhada, né? Então, menos 2x e mais 4 menos 2, mais 2 menor que zero. Tá, aqui eu tenho as duas formas de resolver, né? Eu posso fazer como função. Então, eu vou dizer que é menos 2x mais 2 menor, igual a zero. Isso vai me resultar em... Vamos fazer embaixo. Menos 2x igual a menos 2, x igual a 1. Aí eu vou ter... Vou fazer lugar. Se eu fizer a análise disso aqui, a minha função principal é essa. Tá? Eu sei que isso aqui é uma função decrescente, aqui por causa do menos, né, Opa. Deu tilt no sistema aqui, para pensar. Uau! Ah, pessoas, me dei um minuto que o meu negócio aqui se suicidou. Ah, que bom, voltou rápido, desculpa. Tá, então eu sei que o meu ponto, a reta vai cruzar o x em 1. Vamos ver. Em 1. Vou começar com a bolinha aberta, tá? Eu ainda não sei qual é o caso aqui. E por essa função aqui, eu sei que ela é decrescente. Então, a reta vai passar assim. Tá? Se eu voltar na função aqui em cima, aqui... Eu sei que tem que ser menor que zero. Então, onde o y é menor que zero? Meu x é 1 aqui. Olhando pelo gráfico da reta, o y é isso aqui. Ele é menor que zero quando o meu x é maior que 1. Então, aqui, ó, o y, ele vai estar para cima. Se a gente tivesse o gráfico aqui, do plano cartesiano, tá? Então, eu sei que esta primeira parte em verde aqui, eu tenho um x maior que 1. Agora, se eu for fazer resolvendo direto como uma inequação, vamos continuar daqui mesmo, tá? O que é como inequação? Eu não vou botar esse igual aqui, eu vou trabalhar observando esse sinal, tá? Vou manter o menor, daí eu já saio com a análise do sinal feito. Aí vocês escolhem como vocês se entendem melhor e como vocês preferem trabalhar. Tá? Menos 2x, passando 2 para o outro lado, menos 2. Aqui tá a pegadinha, tá? O que tem que cuidar muito? O que a gente faria aqui? Menos com menos corta, eu vou ter 2x igual a 2x menor que 1. Não posso fazer isso, tá? Eu vou fazer assim, vou fazer bonitinho, passo a passo. Vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou ter 2x aqui. Sempre que eu tiver um menos nesse lado aqui, eu vou ter que fazer esse procedimento. Quando eu multiplico por menos 1, eu troco esse sinal. E eu troco este sinal. E vou trocar este sinal aqui, tá? Então, então, x maior que 2 sobre 2, x maior que 1. Então, eu já tenho a resposta certa. Isso me dispensa de fazer essa análise da reta. Só que exige muito da minha atenção na hora de fazer o transporte do sinal. Tá? Viram que os dois métodos batem. Vocês fazem como vocês acharem melhor. Se vocês vão lembrar de sempre observar esse sinal aqui, beleza, taca direto. Tá? Mas é muito cuidado ali. Então, vamos fazer agora a outra parte que eu sublinhei em azul ali. Posso apagar esse ladinho aqui? Vou apagar. Beleza. Só para ficar mais próximo. Então, a minha parte em azulzinho é o x mais 2, menor que 3x menos 2. Vamos organizar. X menos 3x mais 2 menor que 0. Então, menos 2x mais 4 menor que 0. Querem resolver como? Desse método aqui ou do outro? Então, método 1 ou método 2? 1? Beleza, Marcos foi mais rápido, Marcos definiu. Já deu a maioria de votos ali. Então, vamos lá. Resolvendo como função. Menos 2x mais 4 igual a 0. Vamos ver. Essa aqui vai ser a minha função, que depois eu vou analisar o sinal.
tá? Então, menos 2x igual a menos 4. Aqui eu teria, se eu fosse usar outro método, o mesmo esquema de inverter o sinal. Então, x igual a menos 4 dividido por menos 2, 2. Aí, fazendo a nossa análise aqui, como eu tenho aqui um menor, não um menor ou igual, deixa eu fazer um negócio diferente. Aqui, já vamos fazer aqui. Então, eu tenho aqui o x igual a 2, aqui é menor, então vai ser bolinha aberta. Lembra, se fosse menor ou igual, seria bolinha fechada. E a minha função é decrescente. Vou ter de novo decrescente. Nossa, que reto. Aqui, esse aqui então é 2. 2, é isso? Gritem se eu fizer bobagem. Tá, ainda de novo analisando o sinal. Eu vou ter que, meu y é maior que 0 nesse trecho aqui, então antes do 2. E o meu y é menor que 0 aqui. Tá? Aí o que que... então aqui x menor... Eu preciso que x seja, então, para ele ser... Aqui, x menor que 0, eu preciso que ele seja maior que o 2. Ele vai ficar para cá, né? X maior que 2. X maior que 2. Aí, eu tenho que os valores que vão atender a minha... que vão fazer com que isso aqui seja válido, porque eu analisei cada um. Eu preciso de x maior que 1 e x maior que 2. E eu tenho que atender essas duas condições ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu pegar x maior que x, por exemplo, 1,5, eu atendi esse, mas eu não atendi esse. Então, eu vou ter que considerar como conjunto de solução meu x maior que 2, tá? Para atender as restrições tanto da equação verde, como da inequação verde, como da inequação azul. Então, a minha solução é x maior que 2. E maior, não maior ou igual, porque eu estou respeitando esse sinal aqui. Perguntas? Dúvidas? Não é difícil, né? É só prestar atenção mesmo. Agora, vamos fazer um testezinho de tabuada rápido? Vocês lembram dessa tabelinha aqui? Da regra dos sinais para multiplicação e divisão? Mais com mais igual a mais com menos, menos, menos com mais, menos, menos com menos, mais. Isso aí tem que estar 3 vezes decorado, né? De falar de trás para frente. Então, vamos exercitar um pouco. Fazendo aqui. Menos 2 vezes menos 4. É para lembrar a tabuada, né? Lembra que no vestibular não tem calculadora. Menos 2 vezes menos 4, com sinal. Mais ou menos 8. Mais 8. Menos 1 vezes 5. Que é difícil, né? Mas vamos lá. 2 dividido por menos 4. Menos 2, exatamente. Mais e menos. 7 vezes menos 1/3. Opa, peraí. Aqui, né? Foi assim. Sorry. É isso, né? 0,5. 7 dividido por menos 1/3, isso aí. Menos 7/3. 5 vezes 2? 10. Menos 6 dividido por 3? Menos 2. E menos 9 dividido por menos 2? 4,5. Positivo, porque é menos e menos. O que eu vi muito no ensino médio, as pessoas querem usar essa regrinha aqui para soma e subtração. Não, né? Soma e subtração, você tem que ver a diferença dos números. Essa regrinha da multiplicação e divisão. A regra dos sinais. E a gente usa isso também quando estiver trabalhando com multiplicação e divisão de funções. A gente vai observar essa regra. Mas que bom que vocês estão muito afiados na tabuada. Fiquei orgulhosa de vocês. Na apostila tem 2 exemplos. Até um aqui, eu mudei um pouco em relação à apostila para a gente fazer uma situação diferente. Mas um eu vou fazer igual está na apostila.
Tá lá na última parte de inequações de primeiro grau, inequações de produto e inequações de quociente. O que, que é isso? Eu vou ter duas inequações, aqui em cima nós vimos ela em forma de sistema. Então, eu tinha que achar um valor que atendesse as duas. Só que agora, quando é produto ou quociente, o resultado de uma interfere no resultado de outra. Não é só atender as duas. O resultado de uma muda o resultado da outra. Então, eu preciso fazer uma análise um pouco diferente, tá? Aí, eu tenho aqui, essa aqui é uma inequação produto. Tem a multiplicação de duas funções. Eu poderia fazer isso aqui e transformar isso num polinômio de segundo grau. X ao quadrado menos 3 mais x. O que é isso? Menos 3x? Mais 3x menos 18? Acho que é isso, né? Fazendo bem rápido. Tá? A hora que vocês estudarem as inequações do segundo grau, vocês vão ver como resolve por aqui. Acaba sendo mais rápido, tá? Mas hoje a gente vai ver esse aqui para exercitar também, porque depois para divisão vocês precisam saber. Divisão é sempre um pouquinho mais chato, né? Resolvendo essa aqui. Primeira coisa, determinar os zeros das funções. Eu vou tratar cada uma delas como funções aqui, tá? Então, o meu x menos 3 igual a 0 vai ser x igual a 3. E o meu x mais 6 igual a 0, x igual a menos 6. E agora, eu preciso observar se elas têm alguma restrição no domínio. Principalmente quando eu tiver uma função aqui que tem uma divisão, eu tenho que me lembrar que o meu denominador não pode ser 0. A não ser que estejamos... Não, nem números complexos, não. Isso vocês vão ver só em cálculo. Não pode ser 0 e pronto. O meu denominador não pode ser 0. Aqui eu não tenho problema nenhum. Eles estão multiplicando, a multiplicação aceita qualquer valor. Então, o meu domínio, qualquer valor. Beleza. Agora, eu vou determinar o conjunto verdade de cada inequação. Essa aqui. E o que nós vamos fazer? Só um pouquinho. Deixa eu só ver para eu não me perder na sequência aqui. Eu vou analisar elas em conjunto. Galera, se alguém precisar perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se estiver ruim de ouvir, fica à vontade. Eu tô com a voz um pouco fraca hoje, mas qualquer coisa eu tento falar mais alto, tento mexer no microfone, podem falar, tá? Olha só, a minha primeira função é essa aqui. Então, ela é uma função crescente que passa no 3. Eu tenho um maior ou igual aqui e eu não tenho problema no domínio. Eu vou botar uma bolinha fechada. E a minha segunda função, essa aqui, também é crescente. E ela vai passar aqui embaixo no menos 6. Também vou botar a bolinha fechada. Então, vamos lá. Duas funções crescentes. Essa aqui é a função 1. Essa aqui é a função 2. Cara, eu vou ficar desenhando bolinha e tracinho aqui para vocês enjoarem disso hoje. Aí eu vou ter uma seguinte situação. Vou mudar de cor. Nessa função aqui são os maiores que 0, e aqui os menores. Nesta função aqui também. E aqui é menos. Aí eu vou ter isso aqui organizado em 3 regiões, porque eu tenho 2 pontos, né? Eu vou ter, façam de conta que esse risco está reto, esse aqui também. Então, eu vou ter, como eu não tenho problema no domínio, e aqui é um maior ou igual a 0, eu vou botar aqui também, maior que a bolinha fechada. Fazendo análise de sinal, observem, nessa primeira região aqui, antes do, menos 6 e 3. Antes do menos 6, eu tenho menos em cima, menos embaixo, aqui vai ser o quê? Menos com menos. É uma multiplicação. Menos com menos, na multiplicação ou na divisão é igual, mais. No meu próximo intervalo, olha só, pode perceber que do menos 6 ao 3,
Aqui é tudo menos, entre o menos 6 e o 3 em cima, entre o menos 6 e o 3 embaixo é tudo mais. Menos com mais. Divisão, não, multiplicação, menos. E aqui, de novo, mais com mais, isso é fácil. Tá? Então, o que eu quero? Vamos ver aqui. Eu quero quando a multiplicação desses dois aqui é maior que zero. Aí eu vou ter que ela é maior que zero aqui. Então, o meu conjunto solução vai ser igual a x menor que menor ou igual, né, bolinha fechada, e x maior ou igual a 3. Pegaram? Conseguiram entender essa análise dos intervalos aqui? Desenhem, tá? Vocês vão ter espaço no caderno de prova de vocês, façam os rabiscos, vai ter folha de rascunho, mas escrevam no caderno de prova do lado da questão ali. Desenhem isso aqui, porque na cabeça, para equilibrar todos os pontinhos ali, enxergar e montar, às vezes não rola e vocês vão errar por bobagem. Nicolas, você pode ser um pouquinho mais específico para eu te ajudar? Qual a parte que faltou, o que não fechou? Na parte do intervalo do gráfico. Tá, esse meu gráfico tá horrível, né? Ele ficou todo poluído. Mas você entendeu quando a gente traçou a primeira reta aqui e marcou o 3, e daí com essa equação aqui fez análise de onde é positivo e onde é negativo? E fez a mesma coisa para a segunda? Tá. E daí foi o cruzamento das duas aqui, a multiplicação das duas que faltou? Beleza. Vamos fazer de novo, isso é bem importante. Esse aqui também. Vamos pegar uma cor bem diferente. Quer dizer, esse aqui eu vou fazer assim. A gente tem 3 regiões nessa análise aqui. Tem uma que é antes do menos 6, tem uma que vai ser entre o menos 6 e o menos 3, e uma que vai ser depois do 3. Se eu tivesse mais pontos, eu teria mais regiões de análise. Eu traço uma reta passando por cada ponto. Aqui. Então, a minha região de análise 1. Então, 1 é antes do menos 6. 2 é entre o menos 6 e o 3. E a minha região de análise 3 vai ser depois do 3. Daí, vamos fazer ele um pouco... Oh, que beleza. Vocês viram como eu desenho reto, né? Ainda bem que a tecnologia tem recursos. Então, na minha região 1, o que eu vou analisar? Eu vou comparar o que tem nas minhas duas retas. Se eu tivesse mais retas, eu faria menos com menos mais, com menos menos, todas elas, tá? Mas agora eu só tenho duas, que bom. Mas menos com menos, lá na análise dos sinais, dá mais. A região 2 aqui, entre o menos 6 e o 3, pode ver que entre o menos 6 e o 3 em cima eu só tenho menos, e na segunda reta eu só tenho mais. Mas eu combinando elas, menos com mais, pela regrinha dos sinais aqui, um menos com mais, isso me resulta em menos. Então, essa região toda aqui é menos. E aqui, mais com mais, é mais. Ali no maior igual a zero, sempre vai seguir esse padrão. Só um pouquinho, deixa eu terminar o raciocínio aqui e eu já te explico isso aí. Nós vamos fazer um exemplo que vai mudar, Maíra. Aí, sobre a bolinha, então, como eu não tenho restrição do domínio, nós vamos ver depois um exemplo com restrição do domínio, que eu acho que é a pergunta da Maíra. E aí a bolinha vai mudar. E aqui é maior ou igual, então eu vou respeitar o maior ou igual. Uso a mesma bolinha que tem aqui. E eu quero que a multiplicação... Isso aqui eu fiz a multiplicação, tá? Por exemplo, o sinal menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. Mais com mais, mais. E agora eu analisei cada intervalo.
esse intervalo aqui é bom, porque eu quero que seja maior ou igual a zero, então deu mais aqui. E esse intervalo aqui também é bom, porque deu mais aqui e eu quero maior ou igual a zero. Então, meu x tem que ser menor ou igual a menos 6 e para cá, maior ou igual a 3. Pela lógica, Nicolas, porque isso funciona? Imagina assim, você tem um y igual a um p vezes q, números quaisquer. E você quer que isso aqui seja maior ou igual a zero. Se você tiver, por exemplo, 2 vezes 3, que os dois são positivos, isso aqui vai ser igual a 6. Então, é maior ou igual a zero. Pode ver. Onde você tem os dois positivos, então, o primeiro intervalo aqui e o segundo intervalo positivo, fechou. Mesma coisa se você tiver menos 2 vezes menos 3, menos com menos mais, 2 vezes 3, 6. Então, você tem menos com menos. Aqui, vamos mudar de cor. Aqui você também tem menos com menos e fica maior. Agora, se eles tiverem sinais diferentes, por exemplo, um menos 2 vezes 3, você vai ter menos 6. Então, por exemplo, aqui você tem menos e aqui você tem mais. Menos vezes mais deu menos. E a gente quer que só que seja maior esse intervalo aqui, isso aqui não fechou. Melhorou, Nicolas? Pode perguntar de novo se não deu. Beleza. Agora a questão... Legal. Qualquer coisa fala, tá? Agora a questão da Maíra. Esse padrão que você fala é em relação à bolinha? Beleza. Nesse exemplo que a gente vai fazer agora, a nossa bolinha não vai obedecer exatamente, dizer, toda vez maior ou igual, não, tá? Porque ele vai ter uma restrição de domínio. Aqui, essa aqui seguiu a mesma coisa do maior ou igual, porque ele não tinha restrição de domínio. Olha só, vamos fazer essa questão aqui. Primeira coisa, determinar os zeros das funções equivalentes. Então, x menos 3, mas o enunciado também, a concavidade de maior ou igual. No enunciado. Maior ou igual. A boca sempre... Eu não sei se eu entendi tua pergunta, tá? A boca sempre é aberta para o maior. Então, o zero vai ser o pequeno, porque está fechado para o zero. Tá? Então, num termo que se usa lá no ensino médio, a boca é aberta para o maior, porque o sinal é guloso, ele quer o lado maior. Sim. Sim, se eu entendi o que você está me dizendo, sim. Se quiser abrir o microfone, alguma coisa, fica à vontade. Tá bom, legal. Qualquer coisa a gente volta no assunto daqui a pouco. Então, vou transformar, escrever como função, resolvendo. Ah, tá. Essa aqui que eu falei para vocês que eu ia mudar um pouquinho a questão. Eu mudei ela depois porque a gente chega numa situação diferente que a gente não tinha resolvido. Então, ela não é igual à apostila. Eu mudei aqui para a gente chegar num probleminha novo que não aconteceu na primeira equação, mas bem lembrado para não criar confusão. Tá? Essa aqui, na verdade, ele é um menor ou igual a zero, tá? X menos 3, então aqui eu vou ter que x igual a 3, e aqui 2x. Opa, 2x igual a zero, me dá direto, né? X igual a 3 e x igual a 0. Primeiro ponto aqui feito, determinar os zeros da função, das funções equivalentes. Analisar domínio, já está dizendo, atenção especial, denominador precisa ser diferente de zero. Então, aqui, ó, quem é meu denominador? Ele tem que ser diferente de zero. Para 2x ser diferente de zero, x tem que ser diferente de zero, tá? Então, esse zero aqui, ele vai ter que ser uma bolinha aberta. O meu zero não vai poder entrar no intervalo. Já vamos ver como a gente trata isso. Vamos fazer uma reta para cada um.
e mais uma reta para minha solução, né? Tentar fazer um pouco mais organizado. Não é da minha natureza, mas a gente se esforça. Primeiro ponto, x igual a 3 é um menor ou igual. Então, x igual a 3 aqui, vou fazer bolinha fechada. No 3 eu não tenho problema. Aqui no x igual a 0, também é menor ou igual. Só que eu tenho essa questão do domínio aqui, que se x for igual a 0, eu vou ter problemas de denominador igual a 0. Então, não posso. Eu vou analisar assim, eu preciso marcar esse ponto, mas ele não vai entrar depois na solução, ele vai ser analisado, preciso dele, só que aí eu coloco a bolinha aberta para indicar que ele não pode fazer parte. Eu poderia até ter uma situação assim, vamos dizer, o meu intervalo seria tudo isso aqui, só que aqui no meio, eu tenho um valor que não faz parte, eu poderia ter no meio do intervalo uma bolinha aberta, porque não é o ponto de referência, mas a minha solução não pode entrar por algum motivo. Vão acontecer situações, à medida que vocês forem estudando, vocês vão ver isso aqui também. Na hora que acontecer, vocês já vão lembrar que, é isso que ela estava falando, que agora não fez muito sentido, mas vai fazer. Essa minha função aqui, ela é crescente. Essa função aqui também é crescente. Que coisa, as duas crescentes, devia ter posto um menos lá. Aí, o que acontece? Aqui é mais. Mais. Menos. Mais, porque também é crescente, né? Agora eu vou fazer análise, lembrando das nossas 3 regiões, que eu tenho 2 pontos só, então são só 3 regiões. Ratinho. Então, vamos lá. Na minha região 1. Na minha região 1. Na minha região 1, eu tenho menos com mais. Menos com mais, menos. Me corrija se eu falar para a esquerda do zero. Oh, yes, eu sabia que isso aqui não estava fechando. Eu fiquei olhando e não enxerguei o que eu fiz. É só para ver se vocês estavam ligados, gente. Muito bem, parabéns. A piadinha sai toda vez, né? Então, aqui, mais. Menos com mais, aqui vai dar menos. Mais com mais vai dar mais, tá? Analisei cada intervalo. A retinha verde divide os intervalos só para facilitar a visualização. Aí, eu quero o quê? Aqui, eu quero que seja menor ou igual a zero. Mas, no ponto 0, não pode existir. Tá? No ponto 3, como aqui, se aqui fosse só um menor que 0, o ponto 3 também seria uma bolinha aberta, porque o 3 faz um 0. Pode ver, ó, 3 menos 3 dá 0. Nesse caso aqui, menor ou igual a 0 pode entrar, tá? E o problema do 0 acontecer é só embaixo, em cima não tem problema. Mas nesse caso, menor ou igual, então vai ser bolinha fechada aqui. Aqui não pode, por causa do domínio. Eu fico repetindo isso, mas é para vocês não esquecerem mesmo, tá? É para encher o saco de ouvir isso aí, porque é uma pegadinha desgraçada. Menor ou igual a 0. Onde é menor ou igual a 0? Nessa regiãozinha aqui. Vamos pegar uma cor bem diferente. Aqui, né? Aqui eu tenho menor ou igual a 0. Então, a minha resposta vai ser o meu conjunto solução, o conjunto verdade. Então, quem que é esse aqui? Aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 3. Então, 0 menor, ó, bolinha aberta, menor que x, menor ou igual, bolinha fechada, que 3. Então, nós vimos 2 exemplos, né? Um que pega o intervalo de fora, pegou aqui e aqui, então são 2 intervalos, e o outro pega só o meio, ele tem um intervalo só que atende. Perguntas? Aqui foi. Maíra esclareceu a questão da bolinha. Nicolas, essa aqui já foi mais fácil. Beleza? Podemos partir para os exercícios de vestibular? Qualquer coisa, se alguém lembrar de algum problema, volta, a gente procura aqui, a aula é nossa, né? Nós fazemos o que nós queremos, então a gente escuta o que for necessário.
peguei, como vocês não me mandaram sugestões, exercícios, mas eu sei que vocês estão estudando porque vocês foram na monitoria, eu peguei ali na sequência da apostila, tá? Eles não têm uma separação por dificuldade, foram colocados de forma, à medida que foram selecionados, foram colocados. E o que eu tenho para dizer para vocês, assim, ó, questões da UFSC. A UFSC tem questões que vão entrar assuntos de... Numa mesma questão vai entrar assuntos de várias partes da matemática. Então, vai ter questões que estão aqui na aula 2, que, na verdade, um item lá no meio precisa de uma aula mais avançada, e talvez nesse momento vocês não consigam fazer. Isso pode acontecer, tá? Mas é que se eu fosse ignorar todas as questões que tem alguma coisa que não é dessa aula, como a nossa aula é uma das primeiras, aí ia ficar sem questão aqui, né? Então, tem alguns pontos ali que vocês não vão conseguir resolver de momento. Então, uma função trigonométrica, alguma coisa de uma equação de segundo grau, que vocês já vão ver a partir da próxima aula. Isso vai acontecer, tá? As questões da UDESC já são um pouco mais separadas por assunto. Eu acho que elas são até um pouco mais tranquilas de fazer, não que sejam fáceis, mas a forma de organizar, ela é mais, para mim, parece mais clean, tá? E a CAF também é um pouco mais tranquilo, mas também tem uma linha já bem diferente das outras, cada uma no seu estilo, né? Aí essa aqui é a primeira questão da apostila, da UDESC. Então, vocês estão enxergando aqui, tá pequeno. Dá para ver a função que eu vi que estava bem pequena, eu já escrevi ela aqui para baixo, tá? Essa aqui, ela tá aqui. E o que ele pergunta? Vocês têm que prestar muita atenção nas particularidades do que a questão diz, tá? Primeira coisa, se é correto, se é incorreto. Então, a hora que tu lê, geralmente, por exemplo, a USC já vem em letra maiúscula, vamos dizer, correto, assinale as incorretas, tá maiúsculo. Mas passa a caneta embaixo quando for diferente de correto para você se ligar. Até como são várias alternativas, tu vai ter 2, 3 corretas, 2, 3 incorretas. Prestem muita atenção nisso, tá? Essa aqui, então. Um possível domínio para a função g é... então, essa aqui é a nossa função g. Ela tem restrições. Olhando para ela, a gente já sabe que o denominador tem que ser diferente de zero. E também que a raiz, o radicando aqui, tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Ele não pode, não temos raiz de número negativo, tá? Porque é uma função real. Vocês estudaram conjuntos, né? Se estivesse falando de números complexos, beleza, isso aqui poderia ser menor que zero. Mas assim, não, como é uma função dentro dos números reais, não pode ser. Não existe raiz de número negativo nos números reais. E o denominador diferente de zero. Então, eu tenho que fazer devagar para tentar fazer... não adianta, vai descer o mol. X ao quadrado mais 1, diferente de zero. A raiz não vai interferir, tá? Nisso aqui, nessa análise. Mesmo que eu tenha um número muito, 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 muito pequeno e tirar a raiz, ele vai continuar sendo um número muito, muito pequeno, mas sempre vai ficar com o mesmo sinal. Então, para facilitar a minha análise, eu posso fazer isso aqui, ó. X ao quadrado mais 1, diferente de zero. Não precisa me preocupar com a raiz. Então, x ao quadrado, diferente de menos 1. Então, menos 1, olha só. Ainda bem que vocês me cuidam. Isso aí, galera. Tava vendo que tava ficando estranho já desse lado aqui. X ao quadrado menos 1. Então, isso aqui, x ao quadrado igual a diferente de 1. Então, isso aqui. Detalhezinho, quando você passa esse quadrado para o outro lado aqui, ó, x diferente de raiz de 1, mais e menos. Conhecem isso aqui ou é novo? Por que isso acontece? Se eu tiver, vamos puxar um gancho aqui. Se eu tiver f de x igual a x ao quadrado, vou fazer a minha f de... Porque você tirou a... Deixa eu terminar esse raciocínio, Marcos, já repito. Mas eu falo sim.
Se eu fizer f de 1, então é 1 ao quadrado, é 1. Se eu fizer f de menos 1, vai ser menos 1 ao quadrado, que também é igual a 1, tá? Por isso, esse x ao quadrado aqui vai ter duas respostas, é a parábola, né? Então, tanto menos 1 como mais 1. Sempre que vocês passarem a raiz para o outro lado aqui, vai acontecer de ter que colocar um mais e um menos aqui. Tá, a gente sabe que raiz de 1 é 1, então x diferente de mais e menos 1. Essa é a minha primeira questão, tá? Por isso, por essa mesma situação aqui de ter que colocar esse mais e menos na fórmula de Bhaskara, tenho lá o mais e menos raiz de tal, 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 tá? Do delta. O Marcos me pediu. Onde está o material? Ele está no final da apostila da aula 2. Então, na aula 2 tem a última parte ali, que é a inocuação, produto e quociente, daí tem os exercícios do capítulo resolvidos com explicação, e aí depois tem os exercícios, acho que é o item 9. Item 9 ou item 8? Ah, era essa a pergunta. Beleza, galera. Então, aula 2 de matemática. Por que eu tirei essa raiz aqui? Que o Marcos perguntou. Ela tá tão feia que eu até tenho vergonha dela. Tirei porque eu fiquei com vergonha e ficou muito feia. Não, mentira. Quando eu tenho a raiz de um número, ele nunca vai mudar o sinal. Por exemplo, a raiz de 4 vai ser 2. Raiz de 1 é 1. Raiz de 0, 0. Raiz de 0,01. Então, ela vai dar também ali, não sei quanto que dá isso de cor, mas ela vai continuar positiva, tá? Ela nunca vai dar zero, só se for zero mesmo. Então, por isso eu estou dizendo aqui que tem que ser o denominador diferente de zero, mas não é a nossa situação de análise, né? Então, não existe raiz de um número diferente de zero que dê zero. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Eu poderia fazer diferente, para ficar de uma forma bem, bem lógica, bem simples, sem muita análise. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 1 igual a zero. Eu vou levar ao quadrado aqui, ao quadrado aqui. X ao quadrado menos 1 igual a zero. Posso pôr mais e menos zero, mas continua sendo igual a zero. Acho que faz mais sentido assim, né, Marcos? Ô, professora, é porque você está analisando ali o denominador, né? Por Porque, enquanto, tipo, só o denominador. Aí por isso que tem que ser o diferente de zero. É que eu pensei assim, então era só a gente cortar a raiz, por causa que tem o 2 ao quadrado ali no x. Só que aí tem que analisar o denominador, por isso que você cortou desse jeito. Entendi. Isso, não tinha entendido tua dúvida, desculpa. Mas é isso aí, a gente está primeiro fazendo a análise do denominador aqui. Depois nós vamos analisar que a raiz tem que ficar maior ou igual a zero. Por isso é diferente, o denominador tem que ser diferente de zero. Tá? Então, a nossa primeira restrição aqui, em função do denominador diferente de zero, é x diferente de mais e menos 1. Anotamos isso aqui, vamos guardar para analisar em seguida. Agora, eu preciso que o meu radicando aqui seja maior ou igual a zero. Então, me interessa o radicando, tá? Esse valor aqui tem que ser maior ou igual a zero. Isso a gente sabe analisar. O que vai acontecer aqui? Então, x ao quadrado maior ou igual a 1. X... Peraí, só um pouquinho, eu fiz uma análise diferente antes que ficou mais legal, quando eu estava resolvendo eles. Então, x ao quadrado diferente de 1. Aqui menos 1, não, mas é isso aqui mesmo. Aqui a gente vai chegar numa situação... São aquelas abstrações da matemática, né? Mas acontece, olha que quem for para a área de engenharia e exato estudar cálculo, vai ver que tem muito disso. Eu vou ter mais e menos raiz de 1. Então, como é que eu vou ter que x seja maior ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1? Ele vai ser sempre maior ou igual a 1, já tendo esses dois critérios, né? Eu não preciso me preocupar com isso aqui. Entenderam?
Então, se a gente fosse traçar as duas soluções, eu vou ter daqui que x tem que ser diferente de mais e menos 1, diferente. Então, o mais 1, o menos 1 e o mais 1 não entra, por isso eu coloquei bolinhas abertas, né? É o diferente. E x maior ou igual a 1, tá? Mas já está dizendo que 1 não entra, então ele tem que ser maior que 1. Esse aqui vai ser o meu intervalo solução para o domínio. Se eu pegar valores menor que 1, eu vou ter problema no denominador. Se eu pegar o valor 1, que aqui seria permitido, eu vou ter problema... Não, mentira, desculpa. Se eu pegar valores menores que 1 aqui, eu vou ter problema com a raiz. Tá? Então, eu não posso pegar essa parte aqui. Aqui não pode ser. Essa parte me permite pegar o 1. Não, pera, já te respondo ali, Beatriz. Ele não fica positivo ao quadrado. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Só para terminar isso aqui, já penso ali na tua questão. E aqui ele me permite 1, mas por causa dessa questão do denominador, ele tem que ser diferente de 1, e a bolinha aberta. Então, eu só posso pegar daqui para frente. Deixa eu pensar nisso que a Beatriz me falou. Então, x ao quadrado menos 1, então, menos 1 pode ser menor que menos 1. Menos 2, 4, menos 1. X diferente, x maior ou igual. Ah, peraí. Acho que isso faz sentido, sim. Menos, vamos ver, menos 2 elevado ao quadrado. Exatamente, guria. Você tem toda a razão, Beatriz. Desculpe, pessoal, estorna. Quando acontece essa situação aqui, ó, eu tenho mais e menos 1. E eu tinha feito assim, x maior ou igual a 1 e x maior ou igual a menos 1. Não, tá? É menos 1 aqui. Menos 1 maior ou igual a x, que é maior ou igual a 1. Exatamente. Então, tornem o que eu falei antes, o que está valendo é isso aqui. Tá? Isso aqui estava errado. Me atrapalhei. Isso aí. E aí eu vou fazer a análise do domínio. Então, aqui, diferente de mais e menos 1. Bolinha, bolinha aberta. Bolinha aberta. Então, mais menos 1, mais 1. Aqui, né? Pode ser todo o intervalo. Lembra que eu falei que podia ter só um espacinho no meio? Acho que a anotação ficou invertida. X maior. Menos 1 menor ou igual a x maior ou igual. Uhum. É isso, né, galera? Thanks. Aí eu me atrapalho, eu fico nervosa e eu perco o resto, mas tudo bem. A gente recapitula, volta, senta e continua, né? Acontece com todo mundo. Mas tudo bem. Não deixe de me corrigir, por favor, senão vai dar ruim aí, né? Então, respeitando isso aqui eu teria que poderia ser bolinha fechada, assim. Isso. Agora, fazendo os intervalos. Sabe o que você faz quando o traço não passou no ponto? Faz um ponto bem grande, tá? Onde eles coincidem? Aqui e aqui.
aberto com fechado, eu preciso respeitar o aberto, tá? Porque eu não posso ter o mais um e menos um. Agora eu vou analisar isso aqui com as coisas que eu tenho... Opa. Com as coisas que eu tenho como opção. Eu preciso fazer essa análise aqui, porque senão eu não sei achar o domínio. Vocês vão ver que não é tão simples como pareceu no primeiro momento. Aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso domínio, né? Onde é que eu vou achar ele? Então, de menos 1. De menos infinito a menos 1. Menos infinito a menos 1, na verdade, está dizendo que é isso aqui. Isso é um possível domínio. De menos 1 a mais 1, aqui. Esse não é, né? Esse exatamente está fora. Mas vamos ver se tem algum melhor que esse. Esse aqui, eu não tenho 3 e um meio em lugar nenhum, né? Não preciso nem analisar. De 1 a mais infinito... Ah, galera, preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Nós falamos que bolinha fechada é o maior ou menor igual. Bolinha aberta é maior ou menor. Temos esses símbolos aqui também, tá? Quando eu tenho parênteses, é bolinha aberta. E quando eu tenho colchetes, é bolinha fechada. Então, aqui está me dizendo que vem de menos infinito. Sempre que eu tiver a situação de menos infinito para cá, porque eu não sei onde o infinito acaba, tá? Então, ele vai a Deus dará, né? Até o menos 1. Só que aqui está dizendo, como é esse símbolo de colchete aqui, que é bolinha fechada. Então, teria que ser aqui um menor ou igual. Não é o caso. Esse está errado justamente por causa desse colchete aqui. De menos 1 a mais 1, ele está pedindo esse intervalo do meio, que não tem nada a ver. Esse aqui não tem um número nada a ver com nada. Aqui está dizendo que ele vai de 1, bolinha aberta, até infinito. Sim, esse aqui faz sentido. Ele não está inteiro, então ele está um mais ou menos, mas é a melhor coisa que a gente tem. É o único que não está errado agora. Tá? E aqui está dos reais menos. Pega todo. Isso aqui significa que eu vou tirar só esses números, tá? Então, eu vou pegar todos os reais e vou tirar o número 1 e vou tirar o número menos 1 e o 1. Tá? Então, seria como se fosse assim. Vamos dizer aqui, aqui e aqui. Que também não é o caso, né? Porque essa parte do meio ele estaria incluindo. Por uma questão, um possível domínio. Não está dizendo que o domínio é exato, ele só está me dizendo que é um possível domínio. A verdadeira vai ser essa aqui, porque é a única que não tem erro. Tá? É uma questão dessas que você tem que pensar um pouco além para achar. Tu tem que testar e ver o que enquadra, tá? Então, por quê? É aberto aqui, é aberto... Opa! É aberto no 1 e vai até mais infinito, sim. Qualquer valor acima de 1. Fiz uma pequena confusão no meio, como eu tenho que arranjar uma toda aula, né? Senão não seria eu, mas e aí? Como é que foi? Querem que eu repita alguma parte? Entenderam essa questão desses símbolos aqui? Isso vocês precisam saber, tá? Eu acho que quando eu falei de bolinha, não sei se quando eu falei de bolinha aberta na apostila eu detalhei isso. Isso. Essa situação aqui, ele não significa intervalo, ele está tirando só os valores. Por exemplo, se ele tivesse um R menos 1, 0, 1 e 3, vamos dizer, o 2 estaria dentro, ele está tirando exatamente esses pontos. Isso é o que significa essa notação aqui de colchete. Então, essa não é por causa da notação. Então, a 1 é a letra D. Legal, essa questão aqui, ela parece uma questão simples, a gente analisa o domínio, apesar de eu ter me enrolado um pouquinho, mas ela trouxe um ponto bem importante para a gente, que é a simbologia dessa aqui.
Isso é legal. Quem tiver com um lapisinho na mão, anota. Para ver como esse negócio de maior ou menor é enrolado, né? Então, realmente tem que desenhar e tem que pensar e façam o gráficozinho, né? Aham, detalhes, pegadinhas, pequenos detalhes que fazem a diferença. Podemos ir para a próxima? Essa aqui é legal, essa é tranquila. Seja f, vocês estão conseguindo enxergar ela ali? Seja f uma função de variável real, é a questão 2 da apostila, representada pelo gráfico abaixo. Vou perguntar para vocês. A questão 1, f tem 3 zeros reais, é verdadeira? Alguém me diz quantos zeros ela tem? Sim, zero é fácil de ver, né? O zero é onde corta o eixo x. Então, tem 3 pontinhos onde corta o eixo x. Então, a minha 1 tá ok. Organização na hora de responder as questões, tá? Porque depois vocês vão ter que somar isso aqui, colocar o valor, prestar atenção nas somas. F é uma função crescente em seu domínio. Então, aqui ela faz um movimento de vai e volta. Mas, regra geral, vocês vão ver melhor isso aqui, como ela tem 3 zeros, ela é uma função de terceiro grau. E vocês vão ver o comportamento da função de terceiro grau, eu acho que eu tenho uma aqui. Graus de função, essa aqui. Olha, a função de terceiro grau crescente, aqui que tem um x ao cubo positivo, ela faz o fluxo, ela cresce para o lado direito. Aqui, ó, isso é uma de terceiro grau. Aqui ele vai ter alguma coisa mudando a inclinação dela. Mas olha, essa aqui está subindo para o lado esquerdo. Então, ela não vai ser crescente no domínio dela, ela é uma função decrescente. A questão 4, a imagem de f são os reais? Pode chutar. Ou pode falar com certeza também quem tem. Vamos lá, enquanto vocês pensam, eu vou dar uma dica. Olha, se eu for olhar, e pelo que, à medida que vocês forem estudar os tipos de funções, vocês vão saber isso. Não, isso fui eu que fiz bobagem na hora de desenhar. Foi eu que inverti a figura, desculpe. Tá, pessoas assim. Não tinha nem visto. Assim, tá? Tu tá pensando em fazer vestibular para outro lugar? Vai abandonar a gente? Não faça isso, Alan. Precisamos de você. Se eu for analisar essa função aqui, ela vai crescer indefinidamente, tá? Aí, o que eu tenho? A imagem de f vão ser todos os números reais? Bom, né? Porque ela vai aqui, vai abranger qualquer x de menos infinito a mais infinito. A mais infinito a gente fala de números incontavelmente grandes, e menos infinito ali, menos um quatrilhão, tá? São conceitos abstratos, mas vocês vão ver isso mais adiante. Então, a imagem de f são os reais, sim, porque pega todo o conjunto, quer dizer, todo o conjunto dos valores de y, né? Aqui, menos infinito e mais infinito. A imagem, né? A imagem, os valores de y. A função f é inversível em seu domínio? Essa aí vocês têm que saber. Essa aí é a análise de injetora e bijetora. Tá. Ela é injetora? Cada valor de x tem o seu próprio y ou tem mais x para o mesmo y? Isso aqui não faz dela uma função que não é injetora?
Porque eu tenho, por exemplo, aqui um x igual a, sei lá, 4, e aqui um x aqui menos 4, e aqui um x igual a 2, e todos eles vão estar no y1. Tá? Eu já descarto ela porque ela não é injetora. Lembram da função do segundo grau? Que não vai ser injetora por quê? Então, eu tenho esse y aqui, ele está ligado a x, e ele vai estar ligado a menos x, quando a função está no eixo, tá? Então, ela é inversível em seu domínio? Não. Não é. Porque não é injetora, não é injetora. Tá? Quando pedir se é inversível ou não, passa nessa análise aqui. Daí o gráfico é bem tranquilo. E o domínio DF é R. Todos os reais fazem parte do domínio. O domínio são os valores de x. Na verdade, Marcos, essa aqui eu dei a de segundo grau como exemplo, tá? Para ela não ser injetora. Sim, entendi tua pergunta, eu acho. A função de segundo grau não vai ser injetora, não vai ser mesmo. Eu entendo que isso é automático, sim. Só que eu dei o exemplo aqui que é menos x e mais x quando ela está centralizada. Porque se ela tivesse deslocada, seriam valores diferentes, por exemplo. Aqui seria um 2 e aqui um 4. Não seria, e aqui, por exemplo, pode ser menos 2 e mais 2. Então, menos x e mais x, aqui vai ter valores diferentes. Foi isso que eu quis dizer. Se foi essa a tua dúvida. Tá? A questão de não ser injetora, gente, nós vimos isso aí. Mas entenderam agora por que ela não vai ser inversível? Beleza. E o domínio de F são os reais. O que vocês acham? O x pode assumir qualquer valor nisso aqui? Estão vendo algum problema? Pelas informações que a gente tem, né? Então, o domínio de F são os reais. Aí, essa aqui, a minha resposta vai dar 1 mais 4 mais 16. 0, 1 mais 0, 4 mais 16, igual a 21. Gabarito, gabarito, gabarito. Questão 2. Soma 21. Perfeito, acertamos. Perguntas sobre essa aqui? Tranquilo? A questão 3, eu estava olhando ela antes, a questão 3 é muito mais notação de conjuntos. Então, até tem um pouquinho, fala em bijeção, mas não é muito mais notação de conjunto do que o nosso conteúdo. Então, acho que se enquadraria até melhor na aula anterior. Eu vou pular ela porque a gente consegue abordar bem menos coisa e ela vai em umas discussões bem abstratas mesmo, que isso aí ia consumir tempo. Essa questão aqui, ela vai ser demorada, mas ela é bem capciosa, tá? É a questão 4 da apostila de vocês. Nós vamos ver algumas malandragens, porque, olhem, ela é uma questão grande, então eu tenho que usar da esperteza, tá? Eu não vou me atracar, calcular e desenhar tudo isso aqui para resolver, porque eu não tenho tempo para isso na prova. E se eu não conseguir fazer de outro jeito, eu pulo essa e volto depois, tá? Ou mesmo assim, aqui macete de prova, tá, galera? A UFSC tem um esquema que questão errada desconta. Então, por exemplo, é melhor você marcar uma certa do que você marcar 2 certas e uma errada. Tá? Vai te sobrar mais ponto marcando só uma certa. Isso me explicaram quando eu fiz o cursinho, quando eu fiz o vestibular. Eu sou daquelas que sou preciosista, né? Eu quis fazer todas e eu realmente vi que eu perdi pontos porque eu insisti em marcar algumas que eu fiquei em dúvida e também perdi tempo. Então, vocês analisaram a questão 1. Vocês viram que está certa. Vai marcar 1. Aí vocês estão olhando a 2, mas a 2 é muito grande. Então, você já tem a 1 para marcar? Beleza, pula a 2. Aí a 4 vocês olharam, mas vocês ficam em dúvida. Será que é ou não é? Não marca se ficar em dúvida, tá? Marcam que vocês têm certeza. E achou uma na questão para marcar? Achou 2? Beleza, tá? Então, não marquem em dúvida e se a questão é muito grande, vocês já têm alguma coisa para marcar naquele item, marquem só o que vocês fizeram. Se der tempo, depois vocês voltam, tá? Administração de prova, galera.
O DESC, essas coisas não é mais simples, né? Porque geralmente a questão é integrada, mas a UFSC tem malandragem ali. O DESC não tem desconto, a CAF, até onde eu me lembro, também não. Essa função aqui, ela está me pedindo se o domínio da função são os reais. E a minha função é tudo isso aqui. O que acontece? Essa função aqui está em intervalos, tá? Eu desenhei os gráficos aqui. Então, o meu ponto 7,5, que é um 3,5, ele vai estar aqui. Tá? Então, se o meu x é menor que 7,5, a minha função vale 4. Tá, entenderam, né? Se o meu x fica entre 7,5 e 8 aqui, ó, eu botei as retinhas pretas já para destacar isso aí, tá? Aí a minha é uma reta, essa 2x menos 3, eu já desenhei ela. Vocês não precisam fazer isso aqui para resolver, mas eu fiz, é só para depois, para mostrar para vocês o raciocínio, fica mais fácil de entender. Então, até o 8, né? E depois do 8 é uma parábola, x maior ou igual a 8 é uma parábola, e é uma parábola decrescente, tá? Com a concavidade para baixo. Geralmente, quando tem questões muito grandes, assim, não é cálculo que, assim, que parecem muito grandes. Então, nosso gráfico é essa parte aqui em amarela toda torta, tá? Mas é isso. Eles não querem que vocês calculem nessas questões muito grandes. Eles querem que vocês pensem. Analisando a função, o domínio da função f são os reais. Alguma dessas funções aqui, o 4, o 2x menos 3 e o menos x ao quadrado mais 16x menos 51, tem algum problema de domínio? Por exemplo, uma raiz quadrada, um denominador que não pode ser zero. Tem nada, né? Ela não tem nenhum impedimento. Qualquer valor de x que eu colocar aqui não vai me dar problema, tá? Então, opa. Então, essa aqui está certa. Pronto, eu já tenho uma para marcar na questão. Aí, essa segunda, a imagem da função f são os reais. Aí, se eu tiver o gráfico, geralmente já fica mais fácil, ou eu tenho que conseguir visualizar. Essa visualização vai ficar mais fácil à medida que vocês estudam, por isso que eu digo, façam exercícios. Se tiver dúvida, joga no GeoGebra para enxergar, o cérebro vai se acostumando, tá? A imagem da função f são os reais. O que é a imagem? Os valores que x assume, que y assume. Então, ele pode ser, como a minha parábola aqui é decrescente, ele vai vir para baixo até o infinito. A minha reta é para qualquer valor menor que 4, também. Só que a minha, tem um ponto aqui, ó, nesse 8 aqui, que a minha reta e a parábola se encontram. E como a minha parábola está descendo, então a reta subiu até aqui, e a parábola vai descer. Acima deste valor aqui, eu não tenho mais y. O meu último y é aqui em cima, nessa interseção, tá? Então, a minha imagem não são todos os reais, porque a minha imagem vai ter um teto, que é esse valor aqui, que eu ainda não sei qual é, tá? Aqui tem uma... Pegaram essa parte? Isso ali vocês vão entender na medida que vocês vão estudar funções do segundo grau, vocês vão observar aquela decrescente e vão aprender a achar esse ponto máximo, tá? Isso vai melhorar um pouco. É uma daquelas questões que eu disse que se eu não colocasse, eu não tinha análise para fazer. Esse item 4, alguma ideia de como resolver? Não? Primeiro a gente, professor, eu acho que primeiro a gente simplifica aquela raiz ali e depois aplica ela nas funções. Beleza, e como simplificar a raiz? A gente fatora ela, né? Ah, muito bem, era essa a resposta que eu queria. Legal, obrigada. Tá esperto ali. Para quem não lembra de como fatora, eu preciso tirar a raiz, mas, como é que eu vou calcular sem calculadora uma raiz cúbica de um número como 216? Sacanagem, né? Mas fatorando ela sai bem simples.
Lembrem disso aqui. Então, vou começar pelos números primos, quanto menor, melhor. Então, começa por 2, 216 por 2, confira meus cálculos, por favor. 2, 54, 2, 27. Por 2 não dá mais, né? Próximo, 3, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Isso aqui é igual a 2 na terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, e 3 na terceira. Então, vamos lá aqui, questão 4. Então, raiz cúbica de 2 na terceira vezes 3 na terceira. Posso cortar, né? Então, cortei a minha raiz fora. Ficou 6. Só que eu tenho um aqui, né? Temos esse sinal aqui. Menos 6. Então, menos... Esse aqui é menos 216. Menos 6. Tá, deixa eu desenhar isso um pouco diferente, só para clarear a ideia. Então, eu vou ter que a f de menos 216 é igual a menos 6. Só que aí... Oi? Matou a charada, Beatriz. Eu vou olhar para isso aqui, eu vou dizer que tá certo. Meu Deus, fechou, né? Eu calculei. Só que assim, quem é meu x aqui? Esse aqui é meu x. E isso aqui é igual a menos 6. E pela minha f aqui em cima, se x menor que 7 meios, então menos 6 é menor que 7 meios. Menor que 7 meios. Então, eu preciso que a minha f seja igual a 4. Tá? Ele está me dizendo que se qualquer valor de x que eu tiver que seja menor que 7 meios, o resultado tem que dar 4. Tá? Então, tá errada? Essa é a sacanagem, gente, tá? Vocês vão calcular isso aqui, vão resolver aqui. Meu Deus, deu certinho, ficou bonito. Só que aí, qual é a função que rege esse intervalo? É isso aqui, tá? Então, a 4 não está certa. Por enquanto, eu só tenho a 1. Entenderam, gente? Todo mundo de acordo? Alguém não está satisfeito, reclama. Agora, aqui é legal. A função f é crescente. Vamos fazer de conta que a gente não tem o gráfico, tá? Porque na prova não vai dar tempo de analisar o gráfico. Vamos ver se a gente consegue fazer sem gráfico. A função f é crescente para 7 meios menor que x menor que 8. 7 meios menor que x menor que 8 é o 2x menos 3. Sem olhar o gráfico. Essa função é crescente ou decrescente? Crescente. Por quê? Porque aqui está positivo, né? Se fosse negativo, ela seria decrescente. Então, a primeira parte aqui está ok. Então, ela é decrescente para x maior ou igual a 8. X maior ou igual a 8 é isso aqui. Ela é crescente ou decrescente? Está certo aqui? Decrescente, tá certinho. Por quê? Por causa do sinal aqui que está no índice de maior grau. Então, ela é decrescente. E ela é constante para x menor que 7 meios. X menor que 7 meios, ela sempre vai assumir o valor 4. Então, ela também é constante. Então, a 8 está certa. Vamos marcar ela aqui. Então, já temos duas certas. O valor máximo da função é y igual a 13. Como é que algum chute de como a gente pode calcular isso? Eu posso pegar... Se eu entender essa intersecção aqui, deixa eu limpar a minha bagunça aqui para fazer lugar para a gente poder pensar na função nova. Essa aqui era errada, né? Eu posso entender aqui que eu vou ter um ponto de encontro
Vamos dizer, eu tenho uma reta e ela vai se juntar com a parábola, tá? E a partir, vai subindo na reta, e a partir do momento que entra a parábola decrescente, ela começa a descer. Então, eu posso substituir o meu x. Isso acontece no ponto igual a 8, que é esse ponto em comum aqui, né? Que é onde a reta e a parábola se encontram. No gráfico, a gente enxerga isso fácil. Tá? Então, eu posso pegar uma dessas duas equações aqui e substituir por 8, o x. Então, dá para fazer. Aí, o que, que a gente faz? Eu vou dizer para vocês, tá? Se eu tiver em dúvida, eu vou pegar essa correção aqui, porque ela está me dizendo que é x maior ou igual a 8. Mas se eu pegar essa embaixo aqui, x menor que 8, mas eu sei que ela vai até ali, ela vai até... Vai faltar só, vamos dizer, uma quantidade invisível, para daí ela virar isso aqui, no 8. Então, eu posso pegar essa equação aqui, do 2x menos 3, e vou fazer 2 vezes 8 menos 3 é 16 menos 3, e eu vou ter que o meu ponto de máximo é 13. Então, isso faz essa questão verdadeira. Se eu substituir o 8 aqui, também deve dar certo, mas eu não estou a fim de fazer 16 vezes 8 menos 51, tá? Marcos, sim, tendo gráfico, vamos dizer, ele tem um valor praticamente bem confiável, só que na hora da prova tu não vai ter esse recurso de desenhar tão bem assim, né? Então, vamos dizer, isso aqui pode ficar meio torto, que nem eu já desenhando aqui, já ficou tortinho. Tá? Se você conseguir, quando você consegue fazer o gráfico, tu mata muita coisa pelo gráfico. É muito bom. Ou às vezes é dado gráfico, perfeito, tá? Mas assim a gente joga na função. E eu, como eu fui malandro, eu escolhi a função mais fácil para calcular. Se vocês quiserem depois tirar a teima, joguem o 8 no lugar do x aqui para ver se também vai dar 13. Certo? Certo. E outra coisa, se o contradomínio da função é f é r, então f é bijetora. Pessoas. Sem pensar nada, sem olhar o gráfico ali. Nessa alternativa 2 aqui, eu já disse que está me dizendo que a imagem da função é r, imagem da função é r, só que eu disse que isso está errado. Então, a imagem é diferente dos reais. Lembra? Porque a função tem um limite aqui e ela não pega todos os valores. Aí eu vou pegar, ele está me dizendo que o contradomínio é R. Contradomínio igual a R. Um dos critérios para a função ser bijetora é ser sobrejetora e injetora. Para ela ser sobrejetora, eu tenho que ter domínio, meu contradomínio igual à minha imagem. Tá? E isso não é verdade, porque aqui não é R, aqui é R. Então, ela já não é sobrejetora e ela não tem como ser bijetora, que é a pergunta. Tá? Aí, outra coisa também, se eu for ver aqui, eu tenho esse Y, eu vou ter um X aqui, eu vou ter um X aqui. Então, ela não é nem injetora, nem sobrejetora, tá? Então, ela tem o mesmo valor de Y para diferentes X. Não se aplica, falsa. E a nossa solução deu o quê? 1 mais 8, mais 16, 25. Alguém está com a apostila em mãos? 25. Itens corretos, 4. É isso aí. Perguntas? Perdemos alguma coisa no caminho, no meio da minha riscaria? Verdade, Alan. Prova com GeoGebra é legal, mas a gente precisa saber os cálculos. Galera, vamos ver se tem mais uma. Deixa eu escolher uma aqui para dar tempo da gente fazer. Eline, só deixa eu pedir pro pessoal mandar o nome deles aí no chat, completinho, para chamar. Sim. Hoje eu ia esquecer. Galera, mandem o nome ali pro Alan fazer a chamada de vocês. Nome completinho no chat, pessoal. Mesmo esquema de sempre. Deixa eu ver qual eu quero fazer aqui.
Essa aqui mesmo. Dá um segundinho para vocês escreverem. Beleza? Então, vamos lá? Aqui nós temos uma questão de inversa, uma de progressão aritmética que eu vou pular. Aqui tem uma que é bem capciosa. O que eu vou fazer? Eu não vou resolver essa em ordem, galera, tá? Eu vou pegar o que eu acho mais interessante dentro dos nossos tópicos e aí, se der tempo, a gente vai fazendo tudo. Senão eu vou fazendo por partes. Eu vou começar pela 1. A 1 vai ser em ordem, mas depois eu quero fazer a 16 com vocês, porque é danada a 16. Olha só, questão alternativa 1. Se f de x igual a 3x mais a, e a função inversa é g de x igual a x3, x sobre 3 mais 1, então a igual a menos 3. Posso fazer de várias formas, tá? Essa aí tem muita coisa que a gente pega, joga os valores ali e testa mesmo, sem muita... O negócio é saber se você sabe pensar, tá? Mas, claro, tem coisa que tu jogar o valor, tu tem que pensar nas condicionantes, que nem é o caso dessa 16 que a gente vai fazer depois. Vou dizer que a minha f de x é igual a 3x menos a, mais a, então mais menos 1, menos 3. Tá? E a minha f, eu quero a minha f de menos f de x, f menos de x. Tá? Como é que eu calculo a inversa? Vocês lembram? Aqui, 3x menos 3 é a minha função. Eu vou trocar, né? Bem simples. X igual a 3y menos 3. Agora, eu vou passar o menos 3 para cá, vai ficar 3 mais x igual a 3y. Vou inverter isso aqui para ficar mais amigável, x mais 3. Se alguém não entender alguma manobra, fala. Y igual a x mais 3 sobre 3, daí para a gente tentar deixar nesse formatinho aqui. Às vezes a coisa não está no formato pronto, tá? Você tem que fazer uma manobrinha para enxergar. Então, aqui eu vou ter que x sobre 3 mais 1, tá? Ficou bonitinha a minha g de x, tá? Que é a minha função inversa. Fechou? Fácil essa aqui, né? Eu realmente peguei o menos 3 e joguei no lugar do a para ver se ia dar certo, para ver se a alternativa é verdadeira. Isso resolve muita coisa, tá? Em muitas situações do vestibular. Tá? Então, eu tenho que a é verdadeira. Todo mundo de acordo? Tá bom, ninguém em desacordo? Legal. Agora, a 16. A 16 é interessante. Aqui. Eu tenho que n ao quadrado menos 1 sobre n mais 1 está me dizendo que é igual a n menos 1 para qualquer n. Aí eu vou lá na ânsia de resolver, porque eu enxerguei que isso aqui esse n ao quadrado menos 1 é n mais 1 vezes n menos 1. E eu sei que eu vou conseguir simplificar. E eu sei que eu vou conseguir simplificar isso aqui. Igual a n menos 1. Aí eu corto assim, assim. Eu tenho que n menos 1 igual a n menos 1. E a minha questão tá certa, mas não tá. X mais 1? Sim, Mayra. A letra é simbólica, tá? Pode ser qualquer letra. A gente tem o hábito de usar X, mas não necessariamente tem que ser. Você trabalha da mesma forma que seria o X. Tá? Mas o que tem a pegadinha? Isso aqui está dizendo que isso é verdadeiro para qualquer N. Só que você tem que analisar domínio, tá? Então, N mais 1, como eu tenho um valor no denominador, N mais 1 tem que ser diferente de 0. Então, o meu N tem que ser diferente de menos 1. Aí, até isso aqui estaria certo, só que não é para qualquer inteiro N, tá? Isso teria que ser para
qualquer inteiro, exceto menos 1. Tá? Esse é o negócio. Olha que questão linda para você abrir isso aqui, cortar e... Prestem atenção nessas coisas, tá? Se tiver fácil demais, pensa um pouco. O que eles estão querendo com isso aqui? Entenderam a pegadinha? Espertinha essa, né? Vamos fazer lugar aqui, vamos resolver mais uma. Vocês estão fazendo já? Como é que estão indo? Alguém quer contar? Se aí o pessoal está procurando a monitoria, legal, os monitores são muito legais. E tem um monte de monitor, então pode dar bastante trabalho, tem um monte de gente para trabalhar. Pessoas, essa 4 aqui, eu fiz ela antes, eu tentei achar uma forma legal de explicá-la para vocês. Mas eu não achei forma legal de explicar. Mas eu vou fazer ela igual para vocês pensarem no assunto, tá? A 4. O que eu posso fazer? Tá me dizendo que isso aqui não tem solução real. Aí, só no gabarito, eu fui colar essa questão aqui porque eu realmente fiquei muito em dúvida. Essa é uma daquelas que mesmo que eu chegasse num resultado, eu não teria certeza dela. Então, é uma questão que eu não marcaria ela. Eu pulava a questão, tá? Isso aqui é a 5, vamos ver, a 4 ela é falsa, né? O item 4. Quer dizer, item 4 correto, ela não tem solução real. Só que, vamos dizer, eu vou elevar isso aqui ao quadrado e vou elevar isso aqui ao quadrado. X ao quadrado mais 1 igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Aí eu vou fazer isso aqui, e eu vou ter que 0 igual a menos 2x e x igual a 0. Eu cheguei numa solução. Só que, por que isso aqui não é real? Deixa eu até olhar a minha anotação aqui, porque essa questão é capciosa. Legal, não sei onde foi parar a minha anotação. Deixa eu ver aqui. Se eu desenhar isso aqui na parábola, por exemplo, essa questão aqui, vou desenhar no GeoGebra. Ó, aqui que eu fiz o gráfico de vocês antes. Aquele x ao quadrado. Aqui, x ao quadrado mais 1. Tá me dizendo que a solução é 0, pelo que eu calculei. Só que não existe um 0 aqui. Estão vendo que essa parábola aqui não corta em nenhum lugar o eixo do x? Então, aqui não tem solução. Aí, essa questão aqui, você também vai calculá-la direto, igual você faria na 16, simples assim, mas ela vai chegar numa indefinição. Mas se você trocar o 0, troca o 0 nos valores aqui. Vamos dizer, meu x igual a 0. Então, eu vou ter que raiz de 0 mais 1 é igual a 0 menos 1. Então, eu vou ter que raiz de 1 é igual a menos 1, 1 igual a menos 1. Tá? Isso é impossível? Em matemática, a gente chama isso de absurdo, quando você precisa demonstrar alguma coisa e você chega nessa situação. Tá? Então, é uma coisa... Não sei como explicar para vocês para enxergar isso aqui. Só que é uma questão das bem capciosas mesmo. E é esse tipo de questão que faz a diferença entre aquele cara que está tentando medicina e precisa tirar a nota máxima e o que não vai conseguir. Mas em caso de dúvida, não marca, tá? Tem uma aqui que você tem certeza, por exemplo, você fez a 1, tá bonitona, marca 1 e vida que segue, tá? Então, essa aqui também estaria errada, mas é errada por causa disso, a gente consegue comprovar por aqui, eu não sei
olhando isso aqui, como justificar para vocês, tá? Só fazendo o cálculo de volta mesmo. E dá para fazer, acho que mais essa aqui, né? Essa 8, vamos fazer. Entenderam, pessoal? Conseguiram captar, porque vocês vão fazer exercícios, vão chegar ali que a 4, quer dizer, não, a 4 é correta, ela não tem solução, desculpa, ó. Essa aí já faz a inversão, né? Ela não tem solução, é verdade, ela não tem solução. Entenderam ela? Vocês vão chegar para fazer a lista e vão travar. Marcos. Ah, tá complicado participar de todas as manterias e fazer todas as listas, mas tá tentando. Sim, mas a gente faz tudo que dá, né? Exato. Mesmo que não dá para fazer o ideal, o possível a gente faz. Vamos fazer a questão número 8? A questão número 8, ela é mais algébrica também, mas é legal para a gente revisar um pouquinho. Alguém já fez a 8 e quer contar para a gente como fez? Enquanto eu escrevo ela aqui. Não? Tá bom, vamos lá, vamos fazer. Pessoal, se vocês lembram que quando eu tenho isso aqui, isso é igual a 8, eu não consegui. Tu não vai resolver ela, Marcos, tu vai enxergar que isso não é igual, tá? Então, tu pode chegar na parte que tu não consegue ir adiante, mas tu vai ver que, pera, não vai dar certo igual, então ela tá errada, tá? Então, vocês estão lembrados que isso aqui é 4 terços vezes 4x, né? Daí, quando eu tenho a multiplicação de potências, eu só faço assim, né? Então, eu posso pegar isso aqui e vou abrir dessa forma. Se alguém tiver dúvida nesse passo, mas acho que vocês viram isso na semana anterior, né? Então, isso aqui vai me dar um 4 terços vezes 4x menos 4x vezes... Aqui tem um menos. Isso aqui dividido por... E ali, fatorando 64, ele é 4 elevado a quanto? Já vamos calculando aí para me ajudar. 4x vezes 4. 4 na... 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Certo? Aqui eu fatorei o 64, tá? Para chegar nisso. Agora, enxerguem aqui. Eu tenho esse e esse. Ele é incomum nos dois, eu posso puxar para fora. E, para minha alegria, no denominador eu tenho isso também. Então, eu vou fazer assim. 4x vezes 4 terços. Estou isolando o termo em comum que tem, né? Vai ser dividido por 4x. Aqui ficou 1, que não está multiplicando nada. Mais 4 menos 3. Igual a 4 terços. Olha que lindo, eu corto isso aqui. Ah, tá. Não, a questão 8, não vamos chegar lá. Mas qualquer coisa, se você quiser conversar, pode me chamar. Agora na aula não vai mais dar tempo, né? Então, o que eu tenho aqui? O que sobrou? 4 terços menos 4 vezes menos 3. Vou passar já isso aqui para cá, multiplicando, tá? 1 mais 4 menos 3. Vamos abrir. 4 terços menos 4 menos 3, igual a 4 terços mais 4 terços vezes... Vezes 4 na menos 3. Galera... desculpa, não, é o item 8 da... Continuamos na questão 5, não dá tempo de começar mais a 8. Aqui, eu já consigo ver que isso aqui vai dar diferente disso. Por quê? Porque eu tenho esse 4 terços multiplicando isso aqui. Aqui é igual e aqui é igual. Aqui, eu tenho um elemento maior multiplicando. Então, eu sei que esses dois lados vão dar diferença. Então, ele não é isso aqui. Então, vamos dizer, isto aqui não é igual a isso. Então, eu sei que essa questão está errada. Tá? Mas eu posso, vamos dizer, eu fiquei em dúvida, eu posso ir adiante com isso aqui. Vamos dizer, eu posso pegar aqui e abrir tudo, se eu quiser enxergar. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Aqui eu vou ter o quê? 1 dividido por 64, né? Lembram que esse 4 na menos 3 é igual a 1 sobre 4 na 3, tá? E daqui que eu tirei 1 sobre 64.
igual a 64 mais 64 vezes 1 sobre 64. Então, dá para ver, né? Não sei, se alguém quer que eu faça, limpe isso aqui um pouco mais, posso fazer, mas acho que não tem necessidade. Então, você viu que é diferente, tu não precisa resolver calcular tudo. A partir do momento que tu enxergou que a coisa não vai ficar igual, que não vai ter correspondência, beleza, tá errado. Certo, galera? Alguma pergunta? Já que eu roubei 3 minutos de vocês na aula passada, essa aqui, então, eu vou terminar 3 minutinhos antes. Bom, pessoas, continuamos aqui, né, torcendo muito por vocês. A gente aposta bastante nesse projeto, tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Esperamos vocês na faculdade, né, quero ser veterana de vocês. E precisando de ajuda, estamos aí. Bons estudos, boa próxima aula. Ah, imagina, obrigada, Daniel. Valeu, galera. É isso aí. A aula tá contigo. Muito obrigada de novo, Angeline, por mais uma aula, né? Terceira. Não era Sim. só duas. Exato. Mas foi